Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém. Bom dia, na presença do nosso Deus, a todos aqueles que estão presentes e aqueles que nos acompanham na internet. Hoje nós estamos avançando com as exposições do Evangelho de João, com a série O Eterno Eu Sou. E hoje nós iremos considerar o início do capítulo 9, nós iremos dos versículos 1 ao 12, e o título deste sermão, A Deus a Glória. O nosso Deus é digno de ser glorificado. Este sermão, eu acredito que será muito edificante para a nossa igreja, para as nossas vidas, porque nós temos uma compreensão, às vezes, equivocada do que é somente a glória a Deus. Glória a Deus somente. E, na verdade, nós glorificamos a Deus em todas e quaisquer circunstâncias de nossas vidas. Não é somente nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Alguns de vocês tiveram a oportunidade de conhecer a minha mãe. Quando ela ainda era pequena, talvez com a idade do Luquinhas assim, ela estava brincando no quintal e ela caiu de maduro no chão. E aí, ela não ficava mais em pé. Levaram ela para o hospital. E a palavra que o médico disse foi: tarde demais. Os meus avós tiveram 6 filhos, além de uma sobrinha que não sabia que era sobrinha dos meus avós, mas que eles adotaram quando criança. E meus avós, eles deram vacina em todas as crianças, exceto a minha mãe. E ela teve paralisia infantil. Essa foi uma grande aflição da minha mãe durante a vida dela. Primeiro, ela, naquela época, tinha muitas dificuldades. Não é como nos dias de hoje, que você tem bastante facilidade a começar pelas ruas. Hoje, dificilmente você vai ver uma rua de terra. Hoje, a maioria das ruas são pavimentadas. Tem alguns benefícios às pessoas com deficiência física. E a primeira, talvez, aflição da minha mãe foi quando ela começou a crescer e tinha dúvida se um dia alguém iria casar com ela. Depois, quando ela ficou adulta, ela conheceu meu pai. Hoje eles estão há quase 40 anos casados. Ela também tinha dúvida se poderia ser mãe, se conseguiria cuidar de filhos naquelas condições. E ela cuidou de 3 filhos. E aplicando correção em nós ainda, hein? Ela vai ver esse vídeo, ela fala assim, parece que quando vai passando o tempo, esquece, né? Ela fala assim, mas eu nunca bati em você. Eu falei, rapaz, como assim, mãe? Como assim você nunca bateu em mim?
Hoje minha mãe serve ao Senhor, para a glória do nosso Deus. Geralmente, quando nós passamos por momentos de aflições, de dificuldade, de dor, de sofrimento, a gente tenta entender qual foi a causa. Por que chegamos nessa circunstância? Por que minha vida está desse jeito? Nós sempre tentamos procurar causas e efeitos daquilo que acontece em nossas vidas. Hoje minha mãe, ela durante o tempo, bastante tempo, até minha fase adulta, até no meu casamento, ela andava de muletas. E hoje ela está de cadeira de rodas, né? Embora ela não goste de ficar na cadeira de rodas, ela tenta se esforçar para ir para a muleta, mas minha bichinha tá... Ela não gosta que eu falo isso, mas ela já tá tiazinha já, né? Mas ela é minha velha. É o meu amor, ela. E eu sei que quando eu olho para a história da minha mãe, eu sei que a causa de ela estar assim hoje foi a negligência dos meus avós. O pecado deles. Eles pecaram contra Deus porque foram omissos na saúde de uma das filhas deles. Certo? Entretanto, nada foge do controle e da soberania de Deus. Tudo está sob a soberania de Deus. Deus, ele governa todas as coisas. Independente da circunstância que nós nos encontramos, independente da sua luta, independente da sua aflição, independente daquilo que te causa mais dor, Deus está no controle. O nosso sermão está dividido em duas partes. E dos versículos 1 ao 5, nós trataremos a respeito da aflição. O título, A Deus a Glória, está relacionado com tudo aquilo que nós iremos tratar nesses tópicos. Em nossas aflições, em nossas dificuldades, Deus recebe glória. As circunstâncias, elas parecem muitas vezes não ter saída. As circunstâncias fazem com que nós fraquejamos, nos entristecemos. Mas até mesmo nas nossas maiores lutas, Deus recebe toda a honra e toda a glória. Por quê? Porque dos versículos 6 ao 12, nós trataremos a respeito da providência. Nada daquilo que passamos é em vão. Eu nunca vi a minha mãe se vitimizar diante da sociedade. Pelo contrário, vi minha mãe trabalhando, vi minha mãe colocando meu pai na linha muitas vezes, principalmente eu também, que eu era muito arteiro quando era pequeno. E Deus sempre capacitou nas limitações e nas fraquezas da minha mãe. Assim como nas nossas maiores adversidades, nós não encontramos soluções imediatas e nos desesperamos, às vezes por questões frívolas, como questões financeiras. Então as dívidas, elas se tornam muitas vezes um gigante nas nossas vidas, que nós nem oramos, preocupados com a dívida que vamos pagar amanhã. Palavra-chave para as crianças. Nas aflições,
glorificamos a Deus. E Deus, Ele é a nossa providência. E por que Ele é a nossa providência? Porque Ele é um Deus bondoso. E a palavra-chave é bondade. As crianças devem pesquisar o que é bondade. Como afirmamos teologicamente? Nas aflições, Deus é a providência. E por isso, Ele é digno de ser glorificado. Nas aflições, Deus é a providência. E por isso, Ele é digno de ser glorificado. Não importa as circunstâncias que você entrou nessa igreja hoje. Não importa as suas dificuldades. Não importa as suas enfermidades. Não importa as suas aflições. Deus recebe glória. Leamos o texto. João 9, do 1 ao 12. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Pai, mais uma vez nós nos submetemos à Tua autoridade divina, de maneira que todas as coisas convergem para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor seja soberano sobre este culto. E apenas o Senhor, e somente o Senhor, receba toda a honra e toda a glória. Nós te louvamos e nós te adoramos por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Aflição. Nosso primeiro tópico, nós trataremos sobre a palavra aflição, que tem um significado de um sentimento persistente de dor física ou moral, às vezes causado por ânsia, uma agonia ou uma angústia exacerbada. E Deus, Ele é glorificado quando nós estamos em aflições, porque em nossas aflições nós mantemos a esperança de que as nossas circunstâncias, elas vão se resolver não pela força da nossa carne, pelos nossos méritos, mas sim porque Deus é um Deus gracioso, maravilhoso
e bondoso. Note, Cristo, ele deixa os fariseus, no capítulo 8, cegos em sua mente, porque a convicção que eles tinham é de que eles eram filhos de Abraão e pelos méritos de Abraão faziam deles filhos de Deus. Nós percebemos na nossa minissérie O Inimigo de Nossas Almas, que na verdade eles não eram filhos de Deus, eles eram filhos do diabo, porque eles estavam cegos espiritualmente, porque eles não tinham conhecimento a respeito de quem Deus é. Porque uma vez que eles negavam o Filho, eles também negavam o Pai e ao Espírito. E agora Cristo, ele volta a sua atenção para um cego fisicamente. Ele também se encontrava num estado de depravação total, mas a ênfase aqui é na sua cegueira física. O texto inicia dizendo que ele viu ali um homem cego de nascença. E note essa parte A do versículo. Caminhando, Jesus viu. Obviamente que o cego não poderia ver, então não foi o cego que viu a Cristo, mas Cristo viu o cego. O cego não estava ali clamando por Cristo, mas Cristo viu o cego. Alguns estudiosos afirmam que esta passagem que nós estamos trabalhando, ela não é cronologicamente ligado ao capítulo 8. E eu fui tentar entender o porquê que eles fazem esse movimento. E é por conta de uma razão que eu não julgo ser correta. Uma vez que eles dizem que o fato de Jesus estar naquele debate com os fariseus no capítulo 8, e os discípulos não estavam com ele naquele momento, e agora os discípulos estão com ele, então é sinal que a ordem não está lógica. Mas só porque os discípulos não estavam com ele no templo, significa que não poderia ser logo em seguida isso? Então, eu não sei se esses rapazes estudiosos têm razão. Inclusive, outras pessoas que têm autoridade nas Escrituras concordam, ou melhor, eu concordo com eles, de que, na verdade, aqui se segue uma ordem cronológica, uma vez que aqui está contrastando a ideia de uma cegueira espiritual por parte dos judeus e agora uma cegueira física. E Cristo evidenciando que ele é o eterno eu sou. O cego, essa palavra cego, expressa uma necessidade de uma pessoa, certo? Então ele dependia muito mais do que um cego nos dias atuais depende de algo. É também a palavra que representa uma dificuldade ou uma enfermidade que, estando presente, carece de Cristo, o médico dos médicos. Ok? Então, hoje em dia, nós temos leis que protegem pessoas com deficiência física. Então, existem certos recursos que possibilitam que aquelas pessoas que possuem uma certa deficiência, elas tenham uma vida relativamente mais fácil. Entretanto, no período que nós estamos tratando, pessoas com deficiência física eram praticamente rejeitados pelos romanos e por boa parte dos judeus. Havia um certo desprezo. E aí nós entendemos também a pergunta, né? Quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais deles? Então, atribuía-se a cegueira dele a algum pecado. Agora, no nosso curso de membresia, nós trataremos de bastante assuntos teológicos, e dentre eles nós vamos tratar a respeito do conhecimento de Deus.
Dentro do conhecimento de Deus, existe uma disciplina que nós classificamos com revelação geral. O que significa isso? Significa que nós conseguimos ter um certo conhecimento de Deus nas coisas que existem. Então, ao contemplar tudo que existe, a implicação lógica viria de que existe um Criador por detrás de tudo isso. Há uns anos atrás, a Tamires e eu estávamos fazendo um passeio nas nossas férias. Nós estávamos lá na cidade de Maceió, no estado de Maceió. E conhecemos bastante praias lá. Uma das praias que nós conhecemos chama-se Maragogi, um lugar muito lindo. E quando você olha para aquelas águas cristalinas, aquelas coisas belas, você fica admirado com aquilo. Como que Deus é maravilhoso, como que, né? Que beleza natural. Então nós olhamos para aquilo e contemplamos ali, olha como que Deus é maravilhoso. Porque as coisas que existem é reflexo de um Deus que criou todas as coisas. Então, agora, que Deus me livre disso, mas se um dia eu ficasse cego, eu ainda teria lembranças daquilo que um dia eu vi. Não é verdade? Eu lembraria de todos vocês aqui se eu ficasse cego. Porque um dia eu olhei para vocês. Agora, pense na circunstância de alguém que nasce cego. Ela nunca viu absolutamente nada. Ela não tem memória de absolutamente nada, a não ser questões do olfato, audição, certo? Mas aquilo que traz a memória na questão de imagens, ela nunca experimentou isso. Ela não sabe nem quem ela é, né? Então, uma pessoa que, numa circunstância como este rapaz aqui, olhasse para um espelho, talvez tomaria até um susto, né? Verdade? Talvez isso seja o motivo pela qual ele passou a mendigar, pedir esmolas. Pessoa rejeitada, a sua maior aflição é a cegueira, fisicamente falando, evidentemente. E então ele acaba se entregando à sarjeta. Entretanto, Cristo estava caminhando e viu aquele cego. Cristo é a nossa esperança. Talvez aquele cego ele não tinha nenhuma perspectiva mais. Estava mendigando. Mas ao encontro dele havia um homem que pode todas as coisas. Havia um homem caminhando em sua direção. Um homem cujo todas as coisas estão sob o domínio e o poder dele. Cristo é a nossa esperança. Retornem comigo em Isaías, capítulo 29, no versículo 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Curar a cegueira física aponta apenas para um milagre maior,
o que Cristo está nos demonstrando ao curar um cego de nascença é que nós nascemos cegos espiritualmente, também depravados, mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Cristo, o nosso Messias, é Ele quem tem o poder para trazer vida para nós. É Ele quem tem o poder para tirar a cegueira espiritual de nossas vidas e fazermos enxergar a beleza do nosso Criador. Ele é a nossa esperança. Por isso, nós damos glórias a Deus em nossas aflições, porque mantemos a esperança em nosso Senhor e Salvador. Nós também glorificamos a Cristo, porque Ele é detentor de toda a soberania. Independente das circunstâncias que nos afligem, Ele está no controle absoluto de tudo. Então, havia uma crença popular. Quem foi que pecou? Foi ele? Ou foi os pais dele? Mas de onde eles vêm com essa questão? Por que eles estão atribuindo ao pecado? Se nós começarmos a analisar as Escrituras, quando Rebeca estava grávida dos gêmeos Jacó e Esaú, havia uma luta dentro dela. E ela sentia muitas dores, e Deus fala que ali duas nações estavam duelando. Então, muitos tinham a interpretação de que, mesmo na barriga da mãe, alguém poderia já estar pecando ali. Agora, olhe comigo também em João 5,14. Nós já trabalhamos sobre isso, mas veja comigo novamente. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado, não peques mais. Lembra do paralítico? Então, os discípulos presenciaram a cura desse paralítico. E talvez aqui seja uma conexão direta. Será que ele também pecou para que ele tivesse dessa circunstância? Agora, se ele já nasceu assim, que justiça em Deus haveria se Deus estivesse punindo aquele homem por causa de pecados futuros? Ou até mesmo, se os pais que tivessem pecado, por que o filho deveria nascer daquela forma? Mas note que aqui eles estão preocupados não em colocar a culpa em Deus, porque eles dizem: quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais? Mas em nenhum momento eles tentam atribuir isso a Deus. Eles estão tentando entender o quê? A causa e o efeito daquilo. Paulo, em Romanos 3, ele diz que todos pecaram. Então é evidente que eles não estão aqui entendendo que aquele homem era um homem santo, puro, e que por causa que ele cometeu algum pecado, então teria acontecido isso com ele. Mas o fato é que Deus, ele não nos aflige para nos destruir, mas para que por meio das nossas aflições, ele seja glorificado. E aí, nós devemos observar, por exemplo, a história de Jó. Jó é o maior exemplo de sofrimento e paciência. E Jó se manteve fiel a Deus. Lembra que a mulher dele disse? Abandona teu Deus e morre. Você fala como uma louca. Jó responde a ela: todos aqueles que rejeitam em si uma cruz, rejeitam a glória de Deus. As pessoas que acreditam
que você não deve passar por aflições, como muitas falsas igrejas pregam, que se você passa por algum tipo de dificuldade, é porque você está com algum encosto, que você está possesso. Olha no nosso boletim, na primeira página aí. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Também é verdade que existem muitas pessoas que estão nas aflições e nem assim também recorrem a Deus. Elas estão mais preocupadas em resolver os seus problemas do que confiar na soberania de Deus. Então é normal, embora não deveria ser, nós encontrarmos pessoas que estão, por exemplo, financeiramente com muita dificuldade. E essas pessoas, elas não oram a Deus. Elas não se reúnem com a igreja para oração. Elas querem resolver na força do seu braço. Eu vou lutar, vou fazer mais hora extra. Vou virar a noite trabalhando hoje. Ou então, não tenho tempo, vou descansar porque amanhã eu preciso pegar mais firme ainda. Ateus funcionais. Ateus funcionais. Pergunta que vem é o seguinte: Deus foi injusto? Por que para que o nome dele seja glorificado, uma pessoa tem que nascer cego? Queridos, nós devemos compreender o seguinte: após o pecado de nossos pais, Adão e Eva, não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Qualquer castigo de Deus para qualquer pessoa seria correto, seria justo. Mas pense por outro lado. Imagina uma pessoa que deve 10 milhões de reais por irmão Leonardo. Já pensou? E aí o Leonardo fala: fique em paz, eu tenho outros milhões na minha conta. Pode ficar tranquilo. Mas se algum dia o Leonardo chegar para aquela pessoa e dizer para ela o seguinte: olha, eu queria que você me pagasse pelo menos 2 dos 10 que você me deve, ele estaria sendo injusto? Não. Só já deve para ele. Nós só temos dívida diante de Deus. Nós não temos nenhum crédito diante de Deus. Ou então você pode analisar de uma outra perspectiva. Imagine um rei que decide, no seu reino, querer entregar alguma coisa para algumas pessoas e para outras não. E aí? Isso faz ele um injusto? Não. A palavra diz que Deus ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Isso, e o apóstolo Paulo responde: há injustiça na parte de Deus? De jeito nenhum! Ele é justo em tudo que ele faz. Então, do ponto de vista espiritual, até mesmo o mal pode contribuir para o maior. Ou seja, a glória de Deus. Você pode olhar, por exemplo, para a história de José. Foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, mas que depois se tornou governador do Egito para abençoar a sua família. E ele ainda fala: vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou isso em bênção. Mas o maior exemplo que nós temos é o próprio Cristo, porque ele sofreu todo o mal na cruz do Calvário. Ele assumiu para si os nossos pecados. Ele assumiu para si as nossas enfermidades, as nossas lutas. E ele fez isso de maneira que, por aqueles que ele morreu, fossem salvos.
e não são mais governados pelo poder das trevas, mas pela soberania de um Deus que é totalmente justo. Alegre-se nas aflições, meus irmãos. Nós louvamos aqui, grandes são as suas obras. Nós glorificamos a Deus nas aflições, porque as suas obras são perfeitas. Ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Era muito comum utilizar esse paralelo entre dia e noite, porque nós não temos, por exemplo, ou melhor, eles não tinham a sensibilidade que nós temos hoje, por exemplo, à noite. Dificilmente você vai encontrar uma rua hoje aí sem iluminação. Às vezes encontra, mas por negligência de quem está administrando a cidade. Não porque não tem. Naquela época, a iluminação era precária. Mesmo que eles estavam ainda numa estrutura romana, que tinha uma excelente infraestrutura, mas para o trabalho braçal tinha dificuldades. Então, dia simboliza a vida messiânica de Cristo na terra. Faz um contraponto ali com a festa dos tabernáculos. Lembra daquela iluminação que havia lá? E Cristo dizendo, olha, eu sou a luz do mundo. E noite simboliza a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual ele iria para a eternidade com o nosso Deus. E isso vai de encontro à crença judaica de que o Messias e a era messiânica duraria para sempre aqui na terra. Uma vez que Cristo, o reino que ele fala é de um reino espiritual, ou seja, ele já está governando sobre tudo e sobre todos, embora haverá a promessa da Nova Jerusalém. Veja, onde quer que Cristo esteja e brilhe, ali é dia. Então ele não está dizendo, por exemplo, nós não podemos interpretar isso como se Cristo fosse embora e não brilhasse mais em nossas vidas. Veja o que Calvino diz. Depois de terminar o curso do seu ofício, Cristo não trabalhou menos poderosamente por meio de seus ministros do que ele próprio tinha trabalhado enquanto vivia no mundo. Neste momento, Cristo brilha nos seus eleitos, operando transformação pelo poder da graça e a virtude do Espírito Santo. Cristo brilhou para aquelas pessoas na qual estavam presenciando ele fisicamente, mas neste momento Cristo também brilha sobre nossas vidas. Se nós estamos aqui reunidos como igreja, é porque nós fomos alcançados pelo poder de Cristo, por essa graça maravilhosa, pela virtude do Espírito Santo, e nós estamos aqui hoje para glorificar aquele que vive e reina eternamente, meus irmãos. Cristo deve ser glorificado, porque ele também é a nossa providência no meio das nossas aflições. Lembra que eu havia dito? Caminhando Jesus viu um homem. Não foi o homem que estava gritando para ele, mas ele viu aquele homem. Cristo, ele toma a iniciativa sem que ele seja solicitado. Eu sei que em algumas passagens nós vamos ver pessoas dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso nós trataremos futuramente quando nós trabalharmos textos que abordam essa expressão. Mas é o fato de que nós dependemos de Cristo. Reconhecemos o poder e a soberania de Cristo. Agora, nesse caso, independe a fé do cego. Como o irmão Leonardo havia dito na semana passada,
aqueles falsos mestres que prometem cura e transformação na sua vida. E aí, quando as coisas não acontecem, eles dizem para você que você não teve fé. Profetas do inferno vão para o inferno com essa teologia podre. Cristo independe da fé das pessoas para que ele realize alguma coisa. Deus é bondoso até quando nós não pedimos socorro. Você acha que muitas vezes que você está passando pela dificuldade e as coisas dão certo para você, é porque você é uma pessoa boa? É porque Deus é bondoso para com nós. É a graça de Deus nos alcançando. Até mesmo quando nós não solicitamos a Deus, Deus, pela sua providência, está no controle de tudo. E aí o texto diz que ele cospe. Imagina a cena, né? Talvez se fosse outro tipo de enfermidade. E a pessoa vê lá Jesus cuspindo no barro e passando, será que ele ia aceitar? Ou seria orgulhoso demais? Ah, não, credo. Mas poderia ser por qualquer forma. Cuspe, imposição de mãos, um toque. E ele utiliza também barro também, na verdade, poderia ser qualquer outra coisa. Mas esse foi o modo pela qual o Senhor quis revelar o seu poder. Acrescentado à palavra de Cristo, o meio sempre será eficaz. Porque é Cristo quem determina todas as coisas. Se Cristo deseja fazer, então ele faz. Você não queria ser salvo. Você nunca quis ser salvo. Foi Cristo que arrancou você do poder das trevas e trouxe você à salvação. Ele que arrebentou as correntes do seu coração e colocando um coração de carne no lugar onde tinha um coração de pedra. É Ele que puxa você para viver no caminho dele. Essa passagem revela a soberania de um Deus que pode todas as coisas. E queridos, note que Cristo, ele poderia simplesmente falar, fique cego e aquele cego, fique curado da sua cegueira e aquele cego iria ficar curado. Mas ele utiliza de meios naturais, que são meios pela qual ele quis utilizar para que revelasse a sua glória. E muitas vezes, isso serve de exortação e atenção para nós. Às vezes nós estamos enfermos e nós não queremos recorrer à medicina. E Deus muitas vezes utiliza da graça comum para que nós sejamos curados. A minha mãe, por causa de uma vacina, nunca mais andou. E aqui eu não estou, graças a Deus a gente já não está mais naquela pandemia, eu não estou aqui fazendo apologética a nenhum tipo de vacina, assim, não estou falando disso. Estou dizendo que nós não somos negligentes àquilo que Deus graciosamente nos ofereceu. Se nós temos recursos que podem fazer com que nós sejamos curados, nós não podemos agir como neopentecostais. Não, Deus vai me curar sem eu ter que ir no médico. Deus vai me curar sem eu tomar injeção. Quando há necessidade de que você passe por esses procedimentos. Essas coisas existem por causa da bondade de Deus. Deus, ele recebe glória porque ele é a nossa providência. E porque ele é a nossa providência, ele também se demonstra misericordioso. Vocês lembram da história de Naamã? Quando ele teve que descer no rio e mergulhar durante 7 vezes para que ele fosse
curado, essa passagem ela faz uma certa alusão ao texto que nós estamos trabalhando, quando Cristo diz para que ele vai até o tanque de Siloé, que significa enviado, para que ele lavasse os olhos depois de estar com lodo nos olhos. E esse tanque, o nome dele, faz ele aponta diretamente para quem Cristo é, o enviado de Deus Pai. Há um único enviado e que ilumina a mente dos mortais. E este é o próprio Cristo. É ele quem traz vista aos cegos. Mesmo quando esses cegos são cegos espirituais, é ele também que abre os seus olhos para que você possa crer no Evangelho de Jesus Cristo. Por meio da Escritura, Cristo abre os olhos dos cegos espirituais. Mas veja, por meio da sua palavra, aquele cego fisicamente também foi curado. E o texto diz que aquelas pessoas ficaram confusas. Será que é ele? Será que não é? Meu irmão, você pode ter irmãos gêmeos, mas se eu ver vocês dois, eu vou saber quem é quem. Por mais que eles são bastante semelhantes, você consegue identificar uma pessoa ou outra. Então, por que eles não estavam compreendendo quem era aquele moço? Porque ele era um rejeitado. As pessoas só batiam o olho, não tinha nenhum tipo de relacionamento, não tinha um amigo dele ali, olha, percebe que o texto não fala de algum amigo, não, esse aqui é mesmo, ele era meu amigo, já foi lá em casa. E Cristo olhou para aquela pessoa que era rejeitada. Às vezes, nós estamos tão aflitos que nós olhamos para Deus e falamos, será que ninguém está me vendo? Será que não tem ninguém para me ajudar? Mas Cristo está olhando para você. Cristo ele está enxergando as suas necessidades. Você não é um filho órfão. Você foi reconciliado com Deus Pai. Cristo é quem está sob o controle de nossas vidas. Nós somos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo por causa da providência divina do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós não somos órfãos, irmãos. Você pode falar, eu sou órfão de pai. Não é. Tudo que nós precisamos, nós encontramos no nosso Salvador Jesus Cristo. E os fariseus, eles não estão alegres porque aquele homem está curado. Eles queriam entender por quem foi que fez esse milagre. Num sábado, nós vamos trabalhar isso no próximo sermão. Só que é como se ele estivesse falando assim, olha, aquele senhor lá, que vocês estão perseguindo, que vocês dizem que está endemoniado, que é um samaritano, foi aquele homem. É como se ele estivesse dizendo isso. Ele agiu com providência e misericórdia. Jesus, que estavam... Eu não conheço ele, eu não vi ele. Eu só sei o nome dele. Foi ele quem me curou. E o mais interessante, ele não negava que um dia ele era um cego miserável. Sabe aquele que estava na sarjeta? Era eu. Era eu mesmo que estava lá. Não era outra pessoa, não, era eu mesmo que estava ali, ó. Era eu. Ele se demonstra agradecido pelo favor de Deus. Um dia eu era aquilo ali. Estava jogado na sarjeta. Mas Deus me arrancou daquela condição e me trouxe agora para uma novidade de vida. E no final,
Na terceira parte deste capítulo, nós vamos entender que o maior milagre não é esse que eu estou relatando aqui sobre a cura da sua cegueira física, mas foi quando ele teve um encontro com Cristo. E agora ele poderia ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele conheceu o verdadeiro Deus. Cristo abriu os olhos para que ele pudesse reconhecer que o próprio Cristo é o Filho do Deus vivo que tira o pecado do mundo. Vamos a algumas considerações para que venhamos finalizar. Queridos, aflições possuem causas e efeitos. A causa comum de toda aflição que nós passamos, a causa primária, se é que podemos colocar assim, é o pecado original. O pecado, ele trouxe consigo morte, dor e sofrimento. Então as nossas tensões, as nossas aflições, seja num problema familiar, seja com a sua mãe, com seu marido, com seu filho, seja financeiro, seja uma questão física. No caso da minha mãe, por exemplo, os meus avós eram ímpios. Um pai cristão, estou falando não estou falando de um crente meia boca, não, estou falando de um cristão mesmo. Ele poderia ter 30 filhos. Morre ele primeiro, antes de morrer os seus filhos. A segunda causa é justamente a incredulidade contra o pecado comum. Quando as pessoas não entendem o pecado original, elas não entendem qual a sua natureza, elas agem como se fossem pessoas boas. E por serem pessoas boas, elas não dependem totalmente de Deus. No primeiro estágio, então, nós temos aqui o pecado original, que corrompeu a sociedade, corrompeu a humanidade. No segundo estágio, nós temos pessoas que são incrédulas ao pecado original e, por consequência disso, se acham pessoas boas. Recentemente eu estava falando com um rapaz, não conheço ele, e ele era da CCB, e ele falando para mim, eu conversando um pouquinho com ele de salvação, e ele falando sobre que ele precisa fazer boas obras para que ele mereça a salvação. Ele não entendeu ainda o estado original das pessoas. Terceira causa é o inimigo de nossas almas. Lembra que eu disse? Ele é o diabo de Deus. O seu poder está limitado. Ele faz aquilo que Deus permite. Então, enquanto você está numa distância dele, lembra daquele exemplo da corrente? Se você se aproximar, ele vai fazer um estrago na sua vida. Quarta causa. Serve para que seja revelado o conhecimento da nossa fraqueza. Muitas vezes passamos por aflições, por permissão de Deus, para que nós venhamos reconhecer a nossa fraqueza. E assim demonstramos o quê? Dependência a Deus. Quinta causa. Para que Deus e somente Deus seja glorificado. Então as suas aflições, a aflição de todo crente, todo aquele convicto no Senhor Jesus Cristo, a aflição desta pessoa não é para a morte. Se você é um nascido de novo, saiba disso. Qualquer dificuldade que você esteja passando não é para a sua morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Sexta causa. Muitas vezes nós passamos por isso, porque Deus está permitindo isso, para que nós venhamos testemunhar a respeito de Deus quando as coisas passam. Então, o seu exemplo, uma dificuldade que você passa hoje, talvez o irmão Vitão não passou. Mas um dia ele pode passar. E aí, no seu exemplo, você pode
fortalecer um irmão na fé. Nem lembro agora, 6ª ou a 7ª causa? 7ª? Porque nós somos semelhantes ao Filho de Deus. Cristo passou a maior aflição, sendo Ele totalmente santo, justo e sem pecado, suportou a ira por causa dos pecadores. A ira de Deus foi contra o próprio Filho por causa dos pecados da humanidade. E Ele fez isso por amor a nós. E algumas vezes são punições também essas causas. Como assim Deus pune? Vocês lembram da história de Davi? Davi foi um homem segundo a vontade de Deus. Mas quando ele adulterou com Batseba, ele trouxe maldição para a sua casa. Nós vemos também a história de Saul. Quando ele pecou contra Deus, Deus também puniu a casa de Saul. E Deus puniu também os meus avós, fazendo com que eles tivessem muito mais trabalho para cuidar da minha mãe paralítica. Outra causa é para que nós também nos mantemos obedientes a Deus. E por fim, para mostrar que a igreja depende de Cristo e não do homem. Meus irmãos, nós devemos permanecermos firmes nas tribulações, esperançosos de que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está no controle de nossas vidas. Cristo, quando Ele é posto na cruz do Calvário, Ele é morto para satisfazer a ira santa de Deus. E Ele leva consigo os pecados daqueles pela qual Ele morreu, os seus eleitos. E Ele faz isso de uma maneira que Ele nos salva, preserva nossas vidas, guarda nossas vidas e estamos no controle das suas fortes e poderosas mãos. Então nós podemos descansar mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, porque nós estamos diante de um Deus que nos amou antes que nós pudéssemos dizer: Senhor, eu te amo. Ele nos amou primeiro, igreja. Nós somos despertados a invocar a Deus para que a nossa fé seja fortalecida e Ele seja glorificado em nossa libertação. Por isso nós reafirmamos, nas aflições, Deus é a providência e por isso Ele é digno de ser glorificado. Amém. Graças a Deus.